Então, agora sim, todos bem-vindos e vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre Theta Healing, sobre essa técnica tão incrível que tem modificado, que tem alcançado tantas mentes e tantos corações. O Theta Healing já está presente aqui no Brasil há uns 15 anos. Desde quando ele foi canalizado por Vaiana Stibal, isso já tem mais de 25, talvez 30 anos. E o Theta Healing, ele tem sido a fonte de onde muitos terapeutas, espiritualistas têm bebido dessa fonte, né? Tem bebido a sua fonte. Porque hoje a gente vê, né, quantas pessoas falando, ensinando técnicas, e todos eles passaram pelo Theta Healing. Todo mundo que eu vejo passou pelo Theta Healing, e isso tem uma razão de ser. O Theta Healing é uma escola que reúne todo o conhecimento, né? Um conhecimento amplo e um conhecimento amplo que diverge de muitos lugares, né? Então, a gente pode ter os Vedas através do yoga, a gente pode ter as escolas iniciáticas, a gente pode ter a Kabbalah, a gente pode ter um conhecimento que vem de tantos lugares. O próprio Jung, né? Buscou, tem livros vastos tentando explicar o invisível, tentando explicar aquilo que está por trás da nossa mente. O Theta Healing conseguiu reunir todo esse conhecimento de uma forma muito didática, de uma forma muito simples e muito acessível, para que a gente pudesse incluir isso no nosso dia a dia, para que isso se tornasse uma rotina, um estilo de vida, de fato, para todos nós. Então, quando as pessoas me perguntam, Ivna, mas é muito difícil estudar Theta Healing, e eu falo, não, porque ele é para todos. Ele tem uma linguagem que alcança todo mundo, mesmo uma pessoa que nunca tenha estudado nada, nunca tenha visto nada, porque é um curso que se trata de nós, se trata do ser humano, se trata do sentir, se trata de habilidades que todos nós temos, mas alguns desenvolveram naturalmente e outros não. Isso não é nenhum problema, né? Como eu disse, é uma questão de desenvolver, é uma questão de treinar, é uma questão de se propor. Cachorrinhos. É uma questão de se propor e acessar essa informação. Então, vamos lá. Deixa eu primeiro me apresentar. Alguns falam até meu nome errado. Meu nome é Ivna. E eu sou psicóloga há 14 anos. E há 15, antes de inclusive de eu me formar em psicologia, eu tive acesso a escolas iniciáticas, a escolas que se propuseram, né, uma grande escola, que se propunha a estudar a mente e o desenvolvimento humano, a estudar, a ir além apenas da mente, mas entender esse holos. Em que é o holos, né? O que é essa visão holística? É entender que o ser humano, ele é totalitário na sua essência. Então, a psicologia, por exemplo, ela busca olhar para a mente, para as emoções, para o corpo mental e para o corpo emocional. Mas uma visão holística, ela inclui esta visão mental, emocional, sem desconsiderar esta visão, esse corpo energético e espiritual. Então, ele olha de uma forma holística, de uma forma total, de uma forma completa para o ser humano, para o ser humano. E desde então, há 15 anos, eu comecei esse estudo e venho me aprimorando e venho me desenvolvendo. Nesse caminho, eu me tornei instrutora de Theta Healing, de mesa quântica estelar, de yoga, sou astróloga, tudo o que me traz esse conhecimento desse ponto original, daquilo que nos constitui como ser humano, do porquê é que a gente precisa se entender, na verdade. Né? Porque o ser humano, será que o ser humano ele não muda o mundo, ele não se muda porque ele não sabe ou porque ele não quer? Então, são perguntas que eu sempre quis, eu sempre fui atrás dessas respostas.
E o que acontece nesse caminho do despertar, nesse caminho da busca das questões, eu fui me deparando com todas essas escolas e é inegável a transformação que o Theta Healing fez na minha vida. Porque, sendo muito clara com vocês, uma coisa é você ter o conhecimento, você saber um monte de coisa e não saber o que fazer com ele. Outra coisa é você encontrar uma forma prática para você pegar esse conhecimento e aplicar na sua vida. Porque encontrar um monte de lugar, um monte de gente falando para mim quem eu sou, o que eu posso fazer, isso tem aos montes. Agora, de fato, uma forma que seja... que sustente as mudanças que eu preciso desempenhar na minha vida é outra coisa. E isso o Theta Healing fez desde o primeiro dia em que eu conheci essa técnica. Até então, por exemplo, eu fumava cigarro todos os dias. Eu fumava há muitos anos. E na minha primeira sessão, no primeiro encontro que eu tive com o Theta Healing, a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar esse vício. E foi a primeira cura que eu recebi, foi a primeira libertação que eu recebi, foi a primeira transformação que eu me proporcionei através dessa técnica. E desde então, os meus canais intuitivos, eles foram se expandindo para que eu pudesse enxergar as coisas além daquilo que eu era capaz de ver. Então, ele faz esse papel nessa transição planetária, onde, observem, se você tiver dúvidas sobre o que é uma transição planetária, começa a observar os assuntos que hoje as pessoas falam. Mente, consciência, cocriação, sustentabilidade, meio ambiente, direitos humanos, igualdade, racismo, preconceitos. As pessoas estão... Está tudo perfeito? Ainda não, mas existe um movimento, existe uma direção, um olhar para isso. Que, gente, vamos colocar 10 anos atrás, isso não era um ponto, isso não era um assunto corriqueiro. E hoje todos esses assuntos, eles estão em todos os lugares, na mesa do almoço de família, na mesa do bar, eles estão no papo entre amigos, estão em lives do Instagram, do YouTube, de todos os lugares, porque isso é uma transformação da mente humana, do coletivo. Essa é uma transformação do inconsciente coletivo, dessa mente coletiva. E é isso. O Theta Healing, ele vai falar de tudo. Ele vai falar da tua transformação, ele vai falar do movimento que vem de fora. Eu vou tentar explicar, então, para vocês como é que isso se dá. Vamos começar pelo nome, Theta Healing. O que significa esse nome, Theta Healing? Theta é uma frequência cerebral. Theta, se a gente traduzir, né, em grego, Theta significa alma. Em inglês, healing significa cura. Então, seria o que para mim faz todo o sentido do mundo, a cura da alma. Mas também poderia ser a cura através da frequência Theta. Essa frequência Theta é uma frequência que o nosso cérebro ele produz a todo momento. O nosso cérebro ele não tem uma frequência única, ele oscila. Veja bem, ele oscila. Então, a gente pode ter, se funcionasse, a gente pode ter uma frequência... Nossa, não vamos desistir. Esse vermelho vai dar para vocês verem. A gente pode ter uma frequência super rápida, que seria uma frequência gama. Que seria uma frequência gama. Frequência gama é quando, das duas uma, ou é quando a gente está com hiperfoco, é quando a gente está muito concentrado, é quando a gente está precisando da atenção e do raciocínio ao mesmo tempo, a gente produz ondas gama, ou então, o que muitas pessoas têm acessado, e isso tem sido uma questão séria a ser trabalhada, é a mente extremamente agitada, ansiosa, a mente com pânico, com pensamentos obsessivos,
né? A mente ansiosa, ela transita muito nessa onda gama, e isso traz um desgaste físico, mental e emocional muito grande para as pessoas. Pois bem, depois dessa onda gama, a gente tem a onda beta, que é uma onda um pouco mais suave do que a gama, que é uma onda onde a gente está produzindo, a gente está andando, a gente está falando, a gente está... Vocês estão aqui me escutando. Enfim, é uma onda onde a gente está consciente e atento. Uma onda um pouco mais suave é a onda alfa. Alfa é uma onda onde as pessoas elas têm um relaxamento da mente, onde elas têm a gente consegue fazer uma meditação leve, onde muitas vezes na prática de um yoga você pode estar em onda alfa, ou quando você está relaxado, admirando a natureza, você está em contemplação, você atinge uma onda alfa, ou quando você está estudando de uma forma mais tranquila, lendo um livro, você pode estar em alfa. Inclusive, é uma onda muito boa até para assimilação de conteúdos. Então, depois dessa onda alfa, nós temos a onda teta. E é aqui que nós vamos trabalhar. Por quê? Aqui nós estamos falando de consciência. Aqui e aqui, que é a onda delta, nós estamos falando de inconsciência. Aqui a gente consegue, em teta, acessar todos os conteúdos, memórias, traumas, pensamentos, tudo aquilo que está armazenado no nosso inconsciente. A gente acessa isso como a gente acessa um livro, assim, gente? Não, mas essas informações estão disponíveis para nós. A gente consegue trazer essas informações para a nossa consciência, o que nas demais ondas a gente não consegue ter acesso, tá certo? Então, o que acontece? Aqui em teta é aonde, através do caminho neural construído pela Vaiana, que é a canalizadora da técnica, é onde a gente consegue acessar as informações que estão dentro de nós e que a gente precisa transformar. Mas por que é tão importante acessar esses conteúdos inconscientes? Gente, olha só, faz de conta que isso aqui é uma cabeça de um ser humano, tá? O olhinho tá aqui, a boquinha tá ali. Na nossa mente, tá? Na nossa mente, nós temos 90% dos nossos conteúdos mentais inconscientes. 90%. Ou seja, a gente só utiliza 10%. E eu estou sendo bastante otimista, porque a maioria das pessoas falam 5%. Mas é que existem grandes teóricos que falam 12%. Então, eu fico nos 10%, tento ser democrática aqui. 10% de consciência. Então, eu te pergunto, qual é a chance desses 10% estarem... Qual é a chance desses 10% estarem comandando a sua vida diária? É muito pequeno. É muito pequeno. Porque são esses 90% que regem muitos dos padrões que você constrói no seu dia a dia. Muitos dos padrões que você constrói nas relações afetivas, familiares, nas suas relações profissionais, naquelas dificuldades que você patina todos os dias, em várias situações,
naquela sensação, naquele sentimento de que você quase foi, sempre quando você está quase lá para conquistar algo que você queira, aquilo não dá certo. Ou então, porque talvez você acredite sem ter consciência disso. Você acredita inconscientemente que você precisa escolher entre ser bem-sucedida profissionalmente ou ser realizada no seu casamento. E isso é uma crença muito comum. Então, as nossas crenças, as nossas verdades, elas estão aqui. Elas podem ser conscientes ou inconscientes, mas é nesse buraco aqui que eu já te adianto que estão quase todas elas. A nossa raiz está embasada nesses 90%. Então, é por isso que quando a gente consegue penetrar, a gente consegue escavar, a gente consegue investigar o desenvolvimento da nossa mente, a gente encontra os pontos de criação, as raízes dessas ideias que nós temos. E, portanto, assim como um computador, a gente consegue desprogramar, entendendo qual é o benefício que aquilo está trazendo para nós. Porque tudo na vida se trata disso, gente. Isso eu quero falar para vocês. Nós estamos aqui, nesse planetinha, com um único intuito: aprender. O planeta Terra é um planeta escola. É um planeta escola. A gente poderia ir para vários outros lugares desse universo. Existem muitos lugares. Na casa de meu pai existem muitas moradas. É bíblico. E a gente veio para o planeta Terra para aprender e desenvolver dentro das condições que este plano nos oferece. Portanto, mesmo quando eu acredito que tudo está perdido na minha vida, que não existe nada de bom na minha vida, que se eu acredito que eu sou uma pessoa azarada, se eu acredito que dá certo para todo mundo e para mim é sempre mais difícil, que as coisas para mim são sempre mais difíceis, eu preciso dizer para você que você não é uma vítima da sua própria história, nem uma vítima da sociedade, e nem Deus esqueceu de você. Isso é uma construção da sua mente. Existe uma razão para que a sua mente crie este caminho. Porque, por mais difícil que seja acreditar conscientemente, existem questões, existem benefícios, existem ganhos, existem seguranças que te colocam nesse lugar. Mesmo que as consequências deste lugar sejam dolorosas, mas existem ganhos secundários ali. Então, o que a gente faz? O que o Theta Healing faz com uma maestria, com uma simplicidade imensa? Ele pega esses conteúdos aqui, a raiz das suas crenças, da questão que você traz para trabalhar, e ele joga essa informação para a sua consciência. É nesta tomada de consciência que a gente tem uma reprogramação, que a gente tem uma ressignificação desses padrões e, portanto, novas possibilidades de conduta para essa pessoa. Por que possibilidades de conduta? Porque existe uma coisa que se chama livre-arbítrio. E livre-arbítrio é livre-arbítrio. Eu posso querer mudar e posso querer ficar da mesma maneira. Agora, dificilmente uma pessoa que busca o Theta Healing vai querer ficar como está. Então, ela encontra, depois dessa ressignificação, ela encontra recursos dentro dela para poder criar novos caminhos, porque de forma cerebral, o nosso cérebro já criou novas conexões, novos caminhos neurais. E, portanto, a gente consegue encontrar, criar novas formas de conduzir, de seguir e de tocar aquela situação, aquele desafio que a gente está vivendo, um novo comportamento. Isso para qualquer coisa. Como eu disse, para a questão de um vício, para a questão de um comportamento, para um hábito, porque a gente cria vícios mentais também, tá? Não só vícios alimentares e tudo mais. Tendências em relacionamento, dificuldades. Por exemplo, né? Você conhece aquela amiga
Ou aquele amigo que troca de namorado e os namorados têm tudo a mesma cara? É tudo igual? Não, amiga, esse é diferente, esse é muito melhor. E quando você vai ver, tem o mesmo comportamento, tem o mesmo padrão. Só troca de endereço. Por quê? A culpa é do namorado? Não. A culpa é dela? Vamos colocar como palavra culpa. Mas isso é inconsciente. É claro, gente. Se a gente tivesse acesso assim, facilmente a gente mudaria tudo, né? Num piscar de olhos. Mas a questão é, ela não se dá conta do que é que faz com que ela mantenha esse tipo de padrão na vida dela. Ela reconhece que aquilo traz um monte de dificuldades. Em todos os relacionamentos, ela passou pelas mesmas dificuldades e desafios. Só que existem coisas muito boas ali naquela forma de se relacionar que ela não está conseguindo se desvencilhar. Ela não sabe fazer isso. E aí o Theta Healing vem para mostrar para a gente, muitas vezes numa única sessão, o que é que está por trás de toda aquela desordem que a gente está criando. Certo? Isso está claro para vocês? Então, ele vem para ressignificar as nossas ideias, os nossos pensamentos inconscientes. Ok? Então, através do Theta, a gente cria esse mapa mental. A gente cria esse acesso a esta onda Theta. Através do Theta Healing, a gente encontra essa onda Theta. Tá? E através dessa onda Theta, a Havaiana criou essa meditação, que é um caminho para uma instância mais profunda dentro de nós, o que nós chamamos Criador, ou fonte criadora, aonde a gente acessa o nosso ponto divino dentro de nós, que é o ponto original de todas as coisas. E talvez aqui, neste momento, é onde a gente acessa talvez o lado mais místico do Theta Healing, que é onde a gente entra na camada espiritual, além, a gente vai além da mente, além das emoções, e a gente acessa o campo energético e espiritual. Porque a partir deste ponto divino que existe em nós, aonde a gente acessa através da nossa centelha divina, através do nosso sopro da vida, a gente encontra esse ponto primeiro, ponto primário da criação, o que nós chamamos do Criador, essa energia do Criador, da fonte criadora. Então, é importante que a gente saiba que esse lugar, né, porque ele não tem forma, gente, ele não tem forma, ele não tem nome, pode ser o nome que você quiser, pode ser Criador, pode ser Deus, pode ser deusa, pode ser universo, energia, vácuo quântico, como a física chama, pode ser o que o seu coração mandar. O que importa é que neste lugar, esse lugar ele existe antes da manifestação subatômica. É a partir deste lugar que todas as outras coisas foram criadas. Foi um processo de expansão deste lugar original, deste ponto original, dessa origem que tudo se criou. Cada planeta, cada poeira cósmica, cada átomo, cada subátomo, cada elétron, tudo que existe foi criado a partir dessa energia. E, portanto, tudo aquilo que foi criado possui um ponto, é constituído dessa energia primária. Portanto, todos nós somos e temos esse ponto original, essa semente dentro de nós, o que chamamos de centelha divina. Então, quando a gente entra nesse ponto primeiro, a gente consegue desconstruir e construir novas coisas junto desta energia, o que a gente chama de comandos, né? Que é o mandar junto, é fazer junto com essa energia, é lapidar e aprimorar a nossa escuta e o nosso sentir para reconhecer quando esta voz fala com a gente. O que nos dias de hoje não é uma coisa... agora está sendo, né? Mas por muito tempo, essa intuição, ela ficou muito abafada. Ela nunca foi muito valorizada. Se você falar para o seu chefe, sabe o que é?
é que eu tenho uma intuição de que talvez não seja a melhor coisa. Ele vai olhar para você e falar, você tá louco, né? Eu não te pago para você ser intuitivo. Isso, daqui a pouco tempo, vai começar a mudar. Porque as pessoas estão olhando para essa intuição, para esse acesso, essa informação dentro delas, as coisas estão começando a modificar. Quer que eu dê um exemplo para vocês? Vamos falar um pouquinho sobre leitura intuitiva. Isso é uma das grandes coisas que no curso DNA básico do Theta Healing todos os alunos aprendem, que é fazer essa leitura intuitiva. Então, o que é isso? Sou eu, dentro do meu sentir, da minha leitura, do meu entendimento, da minha percepção, eu consigo acessar o campo energético de uma outra pessoa e ler as informações que esse campo me traz. Que tipo de informações são essas? O que essa pessoa está sentindo? Se ela está aborrecida, se ela não está, se ela está angustiada. Eu consigo sentir o corpo dela, eu consigo sentir os órgãos dela, eu consigo olhar para ela por dentro e perceber como ela está. Se ela está doente, se existe alguma desordem, se existe algum descompasso dentro dela, se existe algo que possa ser feito. Aliás, eu faço isso com o outro e posso fazer isso comigo também, é claro. Isso é uma autopercepção. Mas a gente pode fazer isso com o outro. Como é que isso é possível? Como é que é possível enxergar uma pessoa por dentro? Porque existe, gente. Dá para vocês verem, né? Faz assim para mim, dá, né? Isso aqui sou eu. E em torno de mim existe um campo eletromagnético. Neste campo eletromagnético, o que quer dizer eletromagnético? Eletro vem de eletricidade. A eletricidade, ela envia informação, não é isso? Se você colocar o dedo na tomada, o que vai acontecer? Você pode tomar um choque, porque aquilo lá tem uma informação, existe um campo de força enviando energia ali. E magnético é o quê? É o magnetismo, é o imã que atrai esta energia. Portanto, o nosso campo, a todo momento, ele está emitindo e recebendo informações. Então, o nosso campo pulsa a todo momento. Envia e recebe, envia e recebe, envia e recebe. E neste campo, eu tenho muitas informações. Preocupações, sentimentos, bem-estar, saúde, ansiedade, alegria, diversão. Muitas coisas ressoam aqui no meu campo. E olha, você não precisa ter estudado Theta Healing para você reconhecer essa percepção aqui. Quantas vezes você já encontrou com uma pessoa e só da forma que ela chegou, do jeito que você sentiu ela, você percebeu que as coisas não estavam tão bem com ela? Já aconteceu isso com vocês? E a pessoa fala, não, imagina, tá tudo bem comigo. E você fala, não, pera lá, eu tô percebendo que não tá tudo bem. Me conta, posso te ajudar? Por quê? A gente acessa essa informação. Ou quando a gente entra em algum lugar, numa igreja, ou no supermercado, ou no cemitério, ou na casa de uma pessoa, a gente consegue sentir aquela energia. Essa energia, ela pode ser agradável para nós ou desagradável. Ela pode deixar a gente em paz, como ela pode deixar a gente um pouco desequilibrado, um pouco desordenado energeticamente. Por quê? Porque quando a gente se aproxima das pessoas, olha o que acontece. Esses campos, eles se comunicam. O meu campo toca o campo de outra pessoa. E eu consigo acessar estas informações no campo de outra pessoa. Eu consigo fazer esta leitura. A energia original não tem limite. Portanto, se eu tenho o ponto original dentro de mim e você tem o ponto original dentro de você, talvez aí se explique quando a gente diz eu sou o outro você.
Aí se explique o que é todos estarmos juntos, conectados, todos sermos um. Porque é isso, todos nós somos um, de um único ponto, que se multiplicou, que se expandiu. Todos nós temos algo em comum, e é esta centelha que tem dentro de nós, e eletromagneticamente a gente consegue acessar essas informações, por exemplo, através de uma leitura intuitiva, tá? Através dessa leitura intuitiva também, a gente consegue acessar no nosso campo ou no campo de outra pessoa algo também muito importante que a gente chama de limpeza energética. Aliás, uma coisa muito importante, muito necessária, porque essa limpeza energética, ela traz imediatamente um alívio para todos nós. Por quê? Porque a gente troca muitas informações com as pessoas, com os lugares. E talvez vocês então já tenham escutado, já tenham ouvido falar sobre o divórcio energético, sobre a limpeza de fragmentos que o Theta Healing ele ensina e ele traz. E isso é fundamental, porque quantas vezes a gente se conecta, a gente se amarra em muitas coisas e a gente cria apegos, a gente cria dependências, a gente fica com a energia do outro. O outro já foi embora da nossa vida e a gente ainda está ali enganchado com aquilo. Ou então, quando a gente entra em lugares, a gente se sente descompassado. Será que isso é o ideal? Será que eu posso ser uma pessoa intuitiva e, ao mesmo tempo, preservar o meu espaço energético, sem que eu me sinta bagunçada por conta da energia de outras pessoas? Sem que eu me sinta... Sem que eu passe mal, sem que eu fique desequilibrada, sei lá, se eu vou num lugar que tem uma energia um pouco diferente? Então, essa limpeza e essa consciência desse campo energético faz com que a gente crie esse espaço entre nós e o outro, e a gente se desvincule de relações que não existem mais, por exemplo, relações afetivas, amizades, ou casamentos, namorado, namorada, de relações que você já teve, lugares que você trabalhou. Muitas vezes é difícil dar o próximo passo, seguir adiante na vida, porque essas energias ainda estão entrelaçadas em nós. É como se a gente ainda ficasse amarrado com esses lugares, com essas experiências, com essas pessoas. E aí a gente não consegue se refazer, a gente não consegue criar novos vínculos, criar novas relações por conta daquilo. Então, fazer essa limpeza energética ela é fundamental. Limpar ataques psíquicos, que são pensamentos que a gente recebe a todo momento das pessoas. Ninguém consegue ainda, por isso que nós estamos aqui nesse planeta escola, para a gente ser melhor, para a gente evoluir, mas ninguém ainda consegue manter apenas pensamentos puros. Nenhum ser humano aqui ainda consegue isso. Então, a gente também é alvo de pensamentos hostis, pensamentos perniciosos de outras pessoas, da energia da inveja a todo momento. E nós também enviamos esses ataques psíquicos, muitas vezes consciente, quando a gente está com raiva, quando a gente alguma coisa sai, né, do nosso controle, sai, não está bem do jeito que a gente quer, e outras vezes, e muitas vezes, de uma forma inconsciente. E a gente está enviando essas informações para esse campo aqui. Do meu campo eu envio para essa pessoa. E da mesma forma que a gente recebe. E a gente também tem os nossos próprios pensamentos, o que a gente chama de formas pensamento, que são aqueles pensamentos negativos que nós alimentamos a todo momento. O que a gente faz com esses pensamentos? A gente até tenta fugir um pouco deles, mas sabe o que acontece? Esses pensamentos eles vão ficando tão fortes que eles vão criando esses miasmas. E é como se a gente mesmo criasse uma auto-obsessão. Quanto mais a gente pensa, mais esses pensamentos ganham força em nós. Por isso que, por exemplo, uma pessoa, quando ela está... É um exemplo, tá? Isso não quer dizer nada, mas é um exemplo. Se uma pessoa está deprimida há muito tempo, os próprios pensamentos
melancólicos e depressivos dela alimentam novos comportamentos melancólicos e depressivos. Ela se retroalimenta através dessas formas de pensamento, porque ele não tem forma, mas ele tem uma energia, ele tem um fluido que fica à nossa volta. Então, não é porque a gente não vê com os olhos físicos, com esses olhos físicos, que isso não existe. O mundo energético existe porque todos nós somos energia. A nossa constituição material, físico, é muito pequeno. Tudo é energia. Isso a física já nos disse, já nos ensinou há muito tempo. Tudo é energia. Agora, a gente está se preparando, saindo desse mundo físico, para a gente começar a ir para esse mundo energético e mental, para que a gente possa começar a acessar e manipular essas informações, essas energias, para a gente colocar isso como algo do nosso dia a dia. Como eu disse para vocês, gente, há 50 anos atrás, se dissesse para as pessoas de 50 anos atrás que elas seriam totalmente dependentes de um celular, elas iam achar a coisa mais absurda do mundo. De que as pessoas trabalhariam pelo celular, de que todo o universo estaria no celular, que elas não precisariam mais ir numa agência bancária, que elas poderiam fazer tudo pelo celular. Gente, isso que donos de empresa acessariam, cuidariam das suas empresas através de um celular, que você acompanharia câmeras da sua casa e você ligaria a banheira, fecharia, abriria a janela pelo seu celular. E isso seria tudo uma coisa assim, muito filme super moderno. É uma coisa assim, jamais que isso iria acontecer. E hoje isso é uma piada para nós, né? Hoje é tudo o que acontece. Então, assim, talvez muito do que a gente fala hoje sobre esse mundo espiritual ainda seja uma coisa meio distante para muitas pessoas. Mas daqui a pouco tempo, isso já vai ser assunto pacificado. Esse é o objetivo. Tá? Aliás, o objetivo é que tudo isso que eu esteja falando um dia seja obsoleto. A gente já parta desse ponto e não precisa ter aula, não precisa ter ensino para a gente encontrar essa informação dentro de nós. Tá? Então, a gente pode trazer leituras intuitivas, limpeza energética para nós e usar disso diariamente, porque a gente está pensando e se relacionando a todo momento e as energias estão aqui e nos amarram, nos aprisionam, assim como as nossas crenças. O Theta Healing traz para nós a compreensão, o entendimento de que nós temos 4 níveis de crenças. O nível central, que constrói, que abarca, que toca desde a nossa vida intrauterina, nossa infância, e onde primordialmente dos 0 aos 7 anos a gente tem uma assimilação maior de ideias, a gente constrói as nossas raízes, as nossas bases ideológicas, ou seja, as nossas crenças, né, as nossas verdades, a gente cria esses padrões. Por que isso acontece? Porque se vocês observarem, as crianças até essa idade, elas têm um predomínio de onda teta. Nós, adultos, a gente passeia bastante, né, por essas ondas. Mas as crianças, elas têm aqui um predomínio de onda alfa-teta, elas têm esse mundo imaginativo, esse mundo imaginário muito grande. Quem tem filhos consegue observar isso, ou então você se lembrar como era na sua infância. Você era daquele que tinha amigo imaginário? Você conversava com seu anjo da guarda? Você sentia presenças? Em algum momento, praticamente todas as pessoas que me falam, que me contam que eram essas crianças, em algum momento elas entenderam que isso era uma coisa errada, que isso era uma invenção, que isso não era, que elas não podiam continuar com aquilo. E aí o que a gente faz quando vai crescendo? A gente corta esse canal de comunicação que está aqui, né? Que está no nosso chakra coronário
E está também na nossa habilidade de olhar, de ir além, de enxergar além, de fazer essa leitura, de ter essa visão além do olho físico, mas essa visão através da intuição e do sentir, que é com o nosso chakra frontal, nosso terceiro olho. E a gente fecha esses canais psíquicos, a gente corta esses sentidos intuitivos. E aí, quando a gente se torna adulto, agora a gente volta para esse relembrar, para acessar dentro de nós as experiências que a gente tinha antes, de dizerem para a gente que era errado, ou da gente se sentir muito diferente de tudo que acontecia à nossa volta. Tá? Então, na nossa infância, a gente tem a construção de grande parte dessas crenças, mas elas não são as únicas, apenas na nossa infância. No nível genético, a gente também traz informações de toda a nossa ancestralidade, de todas as questões e aprendizados que a nossa linhagem vem buscando. Padrões que vão se repetindo e passando de geração em geração, sejam questões financeiras, de relacionamentos, por exemplo, as mulheres da minha família foram todas infelizes, ou todo mundo se separou na minha família, minha avó, meus pais, então eu vou separar também, ou então eu nem vou casar, porque já não deu certo com eles, então é melhor, isso não é para mim. Ou então, nossa, na minha família todo mundo teve tal doença, então com certeza eu vou ter também. Ou então a maneira como a família conduzia o dinheiro. Isso pode ser de uma forma leve ou pode ser de uma forma pesada, que pode ser também que na sua família você tenha crenças que todo mundo na sua família enriquece, que todo mundo na sua família prospera, que o dinheiro gosta da sua família. E pode ser que você tenha uma crença contrária disso, de que o dinheiro para você é difícil, de que crescer, se desenvolver para você é difícil. Ou então, crenças com relação ao próprio estudo, de que é muito difícil estudar, aprender coisa nova, que estudar é chato, que escola, que ler, que fazer curso é muito difícil, muito caro. São crenças que a gente pode carregar dos nossos genes, dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, no nosso DNA, e, portanto, a gente pode acessar essas informações dentro de nós e trabalhar com elas da mesma maneira e ressignificar, e recriar, reprogramar também. A gente também acessa crenças no nível histórico, que nós chamamos no nível histórico, e aqui a gente encontra o coletivo, aqui a gente encontra o inconsciente coletivo. Todo mundo, entendeu? Questões, por exemplo, crenças de inconsciente coletivo que eu adoro dar de exemplo é sobre brasileiro. Quase todos os brasileiros têm as mesmas crenças de brasileiro, que brasileiro é o quê? Tem um jeitinho brasileiro, brasileiro é malandro, brasileiro é receptivo, brasileiro é divertido, bem-humorado, piadista, sarrista, tem coisas boas e coisas ruins, né? E também, neste nível, a gente acessa as informações desde a história, de outras encarnações, de outras vidas, de outros momentos, de outras experiências que a nossa alma vem buscando desenvolver. E o quarto nível seria, então, o nível da alma, que são as questões profundas de resolução que a nossa alma busca. Questões que a gente já está trazendo há bastante tempo, desde quando a gente era uma mônada, e todas as experiências que a gente vem tendo, e a gente traz aqui para esse momento, para a gente olhar para isso, trabalhar, ressignificar e evoluir e transcender. Esse é o propósito. Portanto, tudo que a gente faz na nossa vida é com um único intuito, é que a gente se aprimore. A gente pode se aprimorar sendo médico, sendo jornalista, sendo bancário, sendo dono de casa. A gente pode se aprimorar através dos nossos talentos, fazendo muitas coisas. Isso são apenas maneiras que a gente encontra de oferecer as nossas habilidades, de criarmos relações para que, de fato, a gente possa cumprir o nosso propósito, que é se conhecer, se reconhecer e se transformar. É sair desse lugar melhor que entrou. Porque se é um planeta escola, se a gente não aprende o que precisa, a gente repete de ano, né?
Nesse caso, não é um castigo, mas nesse caso, a gente repete de ano por bondade, para que a gente possa, quem sabe, numa próxima, olhar para as coisas que passaram batido por nós, para que a gente possa acessar o que tem escondido aqui dentro e transformar a nossa vida. Porque entenda uma coisa, a palavra manifestação, ela nunca esteve tão em evidência, né? É uma informação que hoje está muito acessível, principalmente para quem utiliza internet, Instagram. Cocriação e manifestação. Essas duas palavras são habilidades que todos nós já temos. Nós já fazemos isso, porque o universo, essa força primária, o Criador, ele já se manifesta a cada instante de segundo em nós, sobre nós. O ponto é, o que eu manifesto na minha vida, o que eu crio na minha vida, a vida que eu vivo, a vida que eu tenho, ela está sendo regida por esses 90% ou por esses 10% de consciência? A minha vida está me levando para um lugar que eu quero ou está me levando para um lugar completamente diferente daquilo que eu decidi para mim? As coisas estão dando bom ou estão dando ruim? Esta é a questão. Inconscientemente, a gente já manifesta a todo momento. O que o Theta Healing traz para nós é a oportunidade da gente entender a dinâmica da nossa mente, as questões que sustentam os nossos comportamentos, para que a gente possa transformar nesta raiz e, portanto, modificar as consequências, a realidade que eu crio para mim. Nos meus relacionamentos, no meu trabalho, nas minhas amizades, nos meus estudos, na minha abundância, na minha saúde, em tudo aquilo que tange a minha vida. Percebe? Então, é uma oportunidade de reconstrução, através do que a gente chama de digging. Digging é escavação, é através dessa indagação, dessa investigação do caminho que a nossa mente faz para alcançar aquilo que ela quer, mesmo que não seja com as consequências que eu quero. A nossa mente, ela faz o trabalho dela. Ela mantém a gente a salvo, protegido. Algumas coisas são mais custosas do que outras. A nossa mente, ela faz o que é melhor para ela. Então, o que a gente precisa fazer é, através desse digging, dessa escavação, desse caminho que a nossa mente cria, acessar essas informações e transformar. Como computador, a gente entra lá e reprograma esse computador. A gente também entra nesse computador. Aliás, o computador físico tenta ser uma cópia da nossa mente, né? E nem com toda a tecnologia que nós temos hoje, ainda é possível reproduzir a mente humana, porque a gente nem sabe toda a capacidade da mente humana, então não dá ainda nem para copiar, só para a gente entender isso. Mas é exatamente a mesma função. E aí também tem o que a gente chama de downloads. Downloads são informações que a gente pega direto da fonte e a gente ensina para a nossa mente. Sentimentos, sensações. Por exemplo, a sensação de ser amada. A sensação de aprender através de uma aula como essa, sem esforço. A sensação de deixar uma informação chegar até mim sem que eu precise ficar tão nervosa, sem que eu precise resistir. A sensação de me divertir enquanto eu aprendo. E para muitas pessoas, aprender não é divertido. Por exemplo, como é que isso é possível? Assim como no computador, a gente não entra na nuvem, a gente não pega uma informação da nuvem quando a gente baixa lá um programa e a gente instala no nosso computador. Então, existe essa nuvem, esse inconsciente coletivo, esses arquétipos, todas essas informações que estão aí disponíveis para todo mundo. A gente pega essa informação e traz para a nossa mente, para o nosso campo. A gente cria receptores, como uma televisão precisa ter receptor para pegar um determinado canal, para que quando essa informação passe por mim, eu consiga assimilar. Entendem? Presta atenção nisso. Uma televisão daquelas tubo antigas pra caramba, pesadonas pra caramba, elas não têm entrada HDMI. Então, se você tentar, por exemplo, conectar a internet naquela televisão, não tem como, porque não tem nem entrada, não tem um receptor, ele não faz a leitura
daquele tipo de tecnologia, porque eles são incompatíveis. E é assim que acontece com a nossa mente se torna incompatível com muitas informações e sentimentos. Os sentimentos passam por mim, por exemplo, o amor pode passar por mim a todo momento, manifestações de amor, de carinho, e eu não consigo reter essa informação. E a todo momento eu me sinto solitária, eu me sinto carente. Eu sinto que as pessoas não me valorizam e não me amam, mas eu não consigo enxergar, reter essa informação quando ela vem para mim. Eu não tenho receptores, essa informação é incompatível. E quando a gente reprograma, quando a gente recria esse sistema, quando a gente ensina para a nossa mente que ela já tem gravada, ela já tem registrada essa informação, assim que esse comportamento, essa pequena manifestação acontecer, alguém falar alguma palavra carinhosa e demonstrar para mim o quanto eu sou importante, eu consigo assimilar essa informação e me sentir bem. Eu consigo, inclusive, receber essa informação de mim mesma. Então, são transformações, gente, num nível muito profundo. Num nível muito profundo na alma de cada um, na alma de cada pessoa. Cada um dentro das suas necessidades. Cada um dentro das suas dores, das suas limitações, daquilo que quer criar de diferente para si. Tá certo? Eu acho que eu falei tudo que eu precisava falar. E agora eu gostaria que vocês sentissem o que vocês podem sentir dentro dessa profundidade, dentro dessa energia. É claro que isso aqui é só uma aula introdutória, existem nuances e aprofundamentos em tudo que eu disse para vocês até aqui. Existe um caminho, um passo a passo que no curso de Theta Healing a gente ensina e a gente vai crescendo com essa transformação, a gente vai crescendo e aprofundando cada vez mais nesse mistério que somos nós. O que eu quero deixar para vocês, a mensagem é: existe muito mais. Você é muito mais do que você acreditava ser até pouco tempo. Porque se você está aqui comigo agora, assistindo esse vídeo, é porque você já entendeu que tem mais coisa. E eu te digo, é mais do que você acha que é. É uma profundidade, nós somos uma riqueza infinita, porque nós estamos no reino de todas as possibilidades. E quando a gente começa a trazer para nós a autorresponsabilidade da construção, da manutenção e transformação da nossa vida, ao mesmo tempo que tira a gente da zona de conforto, que não é gostosinho, eu sempre bato nessa tecla com meus alunos, não é gostosinho, mas ao mesmo tempo é empoderador e libertador. Saber que a gente pode sim sair do lugar que a gente está e, sobretudo, que depende de nós. E, sobretudo, que depende do nosso empenho, que depende do nosso compromisso e da nossa alegria em fazer esse caminho diário. E criar um novo estilo de vida, criar um novo ritmo para nós. Então, uma vez que a gente viu, não dá para desver. E o Theta Healing faz isso. Ele mostra para a gente, ele abre uma cortina que até então, antes a gente nunca tinha percebido. E depois que a gente viu o que tem por trás dessa cortina, a gente não consegue mais fazer de conta que não viu, que não sabe, que não conhece. É um caminho que para trás é o abismo. E eu posso dizer, não tem razão nenhuma para a gente querer ir para esse abismo. A gente só quer seguir, caminhar e avançar. Como eu gosto de dizer sempre, avante, porque é o que a gente deve fazer, é o caminho da evolução que nós precisamos fazer. Então, vamos lá, vamos conhecer esse caminho da meditação, vamos conhecer esse mapa que Vaiana criou para que a gente possa acessar, não só acessar essa onda teta, mas a gente também possa acessar esse ponto original de todas as coisas que está dentro de nós, fora e dentro de nós, que é a nossa centelha, que é essa energia do divino, a fonte criadora de tudo que é. Tá certo? Então, eu vou pedir para vocês me darem aqui um ok, quem está aí
assistindo. Coloca aqui para mim, olha, pelo menos uma palavra, um ok. Se estamos bem até aqui, para a gente poder fazer a nossa meditação. Eu vou pedir para vocês ficarem numa posição cômoda e confortável. Não recomendo que vocês façam a meditação deitados, porque realmente é bastante relaxante, e aí a tendência é dormir, é descer de teta e ir direto para delta, tá? E somente grandes meditadores conseguem manter a consciência aqui em delta, tá? Porque a gente vai para teta, a gente acessa o nosso conteúdo inconsciente estando consciente. Aqui em delta vocês vão dormir, ó, acordar só amanhã. Então, depois dessa meditação, a gente fica mais relaxado naturalmente. Tenho certeza que vocês vão ter uma ótima noite de sono, mas agora, só por agora, fiquem sentados e relaxados, tá bom? Encontrem um lugarzinho aí sossegado na casa de vocês e se dediquem a esses poucos minutos, porém, totalmente, extremamente relaxantes e revigorantes. Tá bom? Então, inspirem profundamente. Puxa o ar pelo nariz e solta o ar pela boca. Mais uma vez. Vai trazendo a sua atenção para o aqui e para o agora. Colocando todo o foco e toda a sua atenção na sua respiração. Sentindo o ar que entra e o ar que sai. Praticando presença, consciência, aqui e agora. Enquanto você respira, solta a sua testa, relaxa a sua bochecha, o seu maxilar. Libera a tensão que se concentra no seu pescoço e nos seus ombros. E você sente que todo o seu corpo vai amolecendo. Sua barriga se solta, as suas pernas. E através dos seus pés se criam raízes. E essas raízes vão se aprofundando pela terra. Elas vão se ancorando por toda a terra, pelos minerais. Raízes longas, profundas e fortes vão se formando até o coração da terra, até o centro da terra. E totalmente enraizado, fortalecido nesse âmago. Sinto uma luz, uma energia subindo e atravessando, percorrendo todas as suas raízes, atravessando o solo e tocando a planta dos seus pés. E sinta essa luz atravessar o seu calcanhar, os seus joelhos, as suas coxas, o seu quadril. E através da sua coluna vertebral, essa luz vem tocando cada um dos seus centros de força, cada um dos seus chakras, percorrendo toda a sua coluna até o topo da sua cabeça. E visualize saindo do topo da sua cabeça uma enorme, uma imensa bola de luz. E você vai entrar
entrar nessa bola de luz e começar a flutuar. Você vai subindo, subindo, subindo e expandindo. Cada vez mais profundo e mais alto. Cada vez mais profundo e mais alto. Indo além das nuvens. E na velocidade da luz, você sai do planeta Terra. E você começa a viajar por todo o universo. Subindo e expandindo pelo universo. Além das estrelas e dos planetas, você vai subindo e expandindo. Passando por camadas e camadas de luzes. Atravessando uma camada de luz dourada, brilhante, você atravessa e continua subindo. Expandindo. Cada vez mais alto. Atravessando uma camada gelatinosa com as cores do arco-íris. Você penetra por todas essas cores e continua subindo. Subindo e expandindo. Cada vez mais profundo e cada vez mais alto. Indo em direção a uma luz branca que você avista ao longe. Você vai até ela. Subindo, subindo, subindo. Você vai até um imenso portal. Uma grande janela de luz branca. Um branco intenso, cintilante, perolado. Olha para esse portal. Desce da sua bola agora. E você vai atravessar esse portal. Você vai adentrar esse portal. E quando você entra nesse espaço, nesse lugar, tudo à sua volta é claro, branco. Um branco muito intenso, muito claro, muito cintilante. Essa energia, ela toca o seu corpo, ela se mistura a você. E não existe mais nada e nem ninguém. Só você e essa luz. Tome um tempo para perceber como é essa sensação. Perceba a calma e a tranquilidade desse lugar. Perceba o seu estado de consciência, atenção. Perceba a tranquilidade da sua mente e do seu coração nesse lugar. Aqui vibra a harmonia. Repita para você, mentalmente, tudo em mim funciona perfeitamente. Essa sensação me acompanhará todos os dias. Sinta agora descendo através do topo da sua cabeça um forte fluxo energético. E essa luz, essa energia que desce sobre você, ela vai tomando cada pedacinho do seu corpo, da sua mente, ela vai enchendo todo o seu corpo como se você fosse uma grande bexiga. E ela vai penetrando cada pequeno espaço dentro de você, dos seus órgãos. Ela percorre toda a sua corrente sanguínea.
do amor mais puro e incondicional. Essa energia é a pura energia da criação. Todo o seu corpo sendo banhado agora pelo amor direto da fonte. Posso trazer para você que você sabe a sensação de receber o amor. Você sabe a sensação de ser amado, de estar protegido e nutrido do amor mais puro e incondicional, direto da fonte? É só você dizer sim. Existe uma parte dentro de você que reconhece esse estado, que reconhece esse lugar. E que está feliz por você se dar essa oportunidade. Existe um chamado dentro de você que te impulsiona a buscar mais, a se transformar, a se curar. Existe uma voz dentro de você que te direciona a conhecer cada vez mais um mundo sutil, leve e amoroso. Que te leva a se integrar, se conectar profundamente com todas as manifestações, com todos os planos da existência, com a perfeição divina e sagrada que existe dentro e fora de você. Posso trazer para você que é seguro expandir a sua consciência através do amor incondicional do Criador. E que você já sabe como fazer isso a partir de agora, de uma forma leve, divertida. David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Que você já sabe a sensação de estar seguro para mudar tudo aquilo que você precisa mudar na sua vida sem resistência, sem angústia, sem medo, sem controle. Que você sabe como encontrar os melhores caminhos, as melhores formas de buscar a cura de cada padrão limitante e repetitivo na sua vida. É só dizer sim. Inspira profundamente. Your faith was strong, but you needed proof. Saw her dancing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew ya. E a sua mente agora retorna para uma luz branca. E você atravessa novamente um portal. E consciente, leve, feliz. Você vem descendo por todo o universo, avistando o planeta Terra, atravessando a atmosfera terrestre. E você vai se aproximando da sua casa, do seu corpo, trazendo a consciência agora para o seu corpo novamente, para a luz pulsante do seu coração. Você inspira profundamente.
Solta o ar pela boca. Vai mexendo lentamente os seus braços e suas pernas. Quando você estiver preparado, você pode abrir os seus olhos. Todos voltaram? Tudo bem? Olhem para mim. Vocês estão todos bem? Dá um oi, um salve. Conseguiram sentir? A partir desse lugar, existe um mundo disponível para nós. Muitas coisas podem ser feitas a partir desse lugar. Buscar energia, força para seguir é uma delas. Tudo bem? Agora eu quero saber se vocês têm... Não, está torto, gente. Eu quero saber se vocês têm dúvidas, perguntas. Estou aqui para vocês, disponível para vocês. Tudo bem? Voltaram da meditação? Bate um soninho agora, né? Vocês têm alguma pergunta em relação ao conteúdo, em relação à construção do pensamento do Theta Healing? Porque é até desafiador para mim, enquanto professora, explicar tudo para vocês em 1 hora, como eu fiz, e é um conhecimento vasto, e a gente entra numa filosofia que, se deixar, a gente vai embora, né? Então, tem que manter um pouco do cronograma. Maravilhoso, como sempre. Obrigada por tudo. Tudo ótimo. Sem dúvidas, sem perguntas. Então, eu agradeço a presença de cada um. Se for possível disponibilizar esta aula, eu aviso todos vocês. Tá bem? Uma ótima noite. Descansem e até uma próxima. Quem quiser estar comigo no final de semana, sexta, sábado e domingo agora, teremos o curso DNA básico, que é a porta de entrada do Theta Healing, que é o primeiro passo para um mundo de possibilidades e de transformações. Eu espero vocês, quem sentir no seu coração esse chamado. Tá bem? Um grande beijo para vocês e uma ótima noite. Tchau, tchau.